nós queremos um aperfeiçoamento do sistema, nós queremos melhorar a democracia, sair da corrupção e ir para um sistema novo. Aí quando você começa a defender isso, o pessoal sonha com a volta ao passado. Quer dizer, vamos voltar. Quer dizer que só tem um candidato, é o candidato que fazia isso lá atrás, que patrocinou isso. Tem um ponto interessante. É absurdo esse mergulho no passado. Tem um ponto interessante que o PT e o PSDB sempre foram adversários. São Paulo, Minas, Brasil. O PT sempre colocou candidatos fracos em São Paulo e Minas, o PSDB ganhava, e o PSDB colocava candidatos mais fracos no nível nacional, o PT ganhava. Aí veio o Bolsonaro, mudou tudo. Né? Mudou a história de Minas, mudou a história de São Paulo. O que aconteceu? Se uniram agora. Sim. Como se nunca tivessem sido inimigos. Sim. O povo não consegue entender. Ver os discursos do Alckmin contra o Lula até agora. E uma coisa interessante é o seguinte... Não, de várias pessoas da Tebet, do Ciro, todos que falavam super mal do PT. Mais engraçado que quando a Tebet, quando o Ciro, quando todos todos foram apoiar o Lula, era assim, Lula recebe o apoio da Tebet, Lula recebe o apoio do Ciro, Lula recebe o apoio do... qual foi o outro lá? Sei lá, de outro. Quando o Moro veio apoiar o Bolsonaro, era assim... Bolsonaro recebe o apoio de uma pessoa que falou mal dele, que falou que ele era isso e aquilo. Eu fiz, gente, por que vocês não colocaram o que a Simone Tebet, o Ciro e todos falaram do Lula? Com o Bolsonaro tudo é o contrário. Desde a eleição de 2018. E uma coisa interessante que eu queria explicar de parlamento. Todo mundo a maioria dos parlamentares se elegeram, 350 deputados, a maioria do Senado, de centro-direita. Se o PT, por um acaso, ganhasse, que não vai ganhar, não ia ter maioria no parlamento. E é mentira falar, não, isso se consegue. Vai voltar o toma lá da cá e vai fazer maioria, vai custar bilhões para o Brasil de corrupção, mas vão fazer. Não é fácil. Porque os deputados que foram eleitos com Bolsonaro em 2018 e traíram o seu eleitor, todos perderam. Pode ver a lista, Joyce, o Frota... a deputada da Daiane, o deputado da Paraíba, do Rio Grande do Sul, todos perderam. Então essa turma que se elegeu na centro-direita, centro e centro-direita, movidos por Bolsonaro, eles não vão trair o seu eleitor, porque eles sabem que eles só terão 4 anos. Então, se quiserem pacificar o Brasil, se a gente quiser que o Brasil se una de verdade e que o Brasil prospere, é só com Jair Bolsonaro. Isso ficou muito claro. É interessante esse ponto seu. Esse ponto é interessante pelo seguinte: se o Bolsonaro vence, o Lula se aposenta. E o Bolsonaro não pode ser reeleito. Não é isso? Sim. Então, naturalmente, os candidatos que seriam Zema, Tarcísio, todo mundo já é de centro. Acabou a polarização. Acabou a divisão do Brasil. Não, pode surgir candidato Acabou a divisão. do outro lado. Não, mas a grande liderança... se vocês fizerem a lição de casa e o que tem que fazer nos próximos 4 anos, a chance é de conseguir. O Lula está maior que a esquerda. A esquerda está com 30% do Congresso. O Lula é maior que a esquerda. Então, se o Lula se aposenta agora... Pelo trabalho de romantização que fizeram nele. Acabou, exatamente. Acabou a polarização. Já se o Lula ganhar, ele tem muita dificuldade com o Congresso, que é 70% centro-direita, e o Bolsonaro vai voltar para derrotá-lo de novo, para tentar derrubá-lo. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte: a minha especialidade é economia. Eu nunca me interessei muito por política, fiquei sempre um pouco longe. E é interessante porque durante 30 anos eu tive que escolher o menos ruim, porque era tudo centro-esquerda, sempre foi centro-esquerda. Então, assim, o social-democrata de punhos de renda, que geralmente era um tucano, o social-democrata chão de fábrica, que era um Lula, o social-democrata reformista, que era um Ciro. Eu não tinha uma alternativa. De repente surgiu um conservador. Eu conheci o Bolsonaro há 1 ano da eleição. Na verdade, eu estava ajudando alguém de centro. Para impedir e evitar essa polarização, eu estava ajudando um apresentador de televisão que tinha 46 milhões de seguidores em redes e que poderia acabar com essa confusão, essa polarização toda. E quando eu conheci o Bolsonaro, ele perguntou: mas vem cá, se esse seu candidato desistir, se for esquerda contra direita, conservadores contra socialistas, eu falei: bom, eu prefiro apostar nos conservadores, porque estão há 30 anos no poder. Corrupção generalizada na política, economia estagnada,
Desemprego aberto, 40 milhões. São os invisíveis que nós achamos agora, que estavam invisíveis, mas são 40 milhões de pessoas sem carteira de trabalho. Último lugar no PISA. O Brasil não está indo para lugar nenhum. O Brasil afundou. E eles muito satisfeitos com a gestão deles, achando que era um paraíso, que qualquer pessoa que viesse diferente deles era um risco enorme. Que risco? Mostramos, mesmo enfrentando a pandemia, em 2 anos, fizemos profundas reformas, Banco Central Independente, falência, saneamento, eu perguntaria 5G, para os meus eletricidade. 3 ministros aqui, nós podemos dizer para os empresários brasileiros, não só para empresário, porque como sou empresário, eu falo um pouco em nome dos empresários, também não tenho essa procuração de todos os empresários, muitos pensam diferente de mim, que é natural numa democracia. Vamos ter cada vez menos Brasília e mais Brasil? Nós podemos acreditar nisso, ministro? Conosco, certamente. Governar Essa é a mais direção, é o que menos. nós estamos fazendo. Podemos até chamar, tem ali o Salim Matar, está aí. Ô Salim, por que você saiu do governo? Vem cá. Vem cá, Salim. Essa é uma boa pergunta. É uma viu? boa pergunta. Por que você saiu do governo? Pode ter certeza, Salim, que Salim é um empresário. quando você saiu, o Roberto nós Justus ficamos muito chateados. Vem cá, Salim. Vem pra cá. Vem cá, Salim. Senta aqui, puxa uma cadeira aqui, puxa um banquinho aí para ele. Ô Guedes, uma coisa que eu acho importante, que a gente tinha que falar, tudo isso que foi analisado aqui, Roberto, deixa o Salim chegar aí, todo esse cenário, o cidadão, o povo de bem quer o quê hoje? O cara quer uma vida boa, uma vida melhor. Esse cenário de Congresso, junto com o presidente Bolsonaro, nesse nosso próximo mandato, vai trazer, não tem outro cenário para o povo brasileiro. Uma vida tranquila. Isso, a população que está em casa, muitas vezes, o cara nem gosta de política, gente. O cara não gosta, o cara quer pensar como é que eu vou viver melhor, o que vai ser melhor para o meu país, o que vai ser melhor para mim. Netos, Simplesmente aquela pessoa que ainda está em dúvida, que está indecisa, ela tem que olhar esse cenário. O Brasil está crescendo, o Brasil está voando. Eu copiei tua frase, o Brasil está condenado a crescer. Nós estamos com o seguinte quadro. Hoje. Nós estamos com o seguinte quadro. Nós estamos crescendo. Crescemos 4,5% o ano passado. Estamos crescendo 3% esse ano. Vamos continuar crescendo, porque o ano que vem, como a inflação caiu, os juros vão baixar. Então nós vamos continuar crescendo. A classe mais frágil está com R$600 de Auxílio Brasil. Sim. Então, a classe mais frágil vai consumir. Aí você tem a classe média mais emergente, que está com os tais, são 60 milhões de brasileiros que estão conseguindo emprego, estão voltando ao trabalho, não é? E o desemprego desabou, e a renda, emprego e renda estão sendo criados. 48% do crédito está pequena e média empresa. Nunca aconteceu isso no Brasil. Antigamente o crédito ia todo para grandes empresas. Agora 48% do crédito para pequena e média empresa. Aí você tem os investimentos, 900 bilhões de reais de investimentos contratados para os próximos 10 anos. São 90 bilhões por ano. Isso aí são 10 Tarcísios. Isso não é orçamento. Isso são 10 Tarcísios. Isso não é orçamento do governo. Isso é dinheiro privado entrando. Isso é muito importante. E tudo isso que eu estou falando é antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, além desses 900 bilhões que já estão contratados, o que está acontecendo agora é o seguinte: os europeus perceberam que o Brasil é a segurança energética deles. E os americanos perceberam que não adianta ter semicondutores em Taiwan, está muito longe, tem que ficar aqui mais perto. Então o Brasil virou segurança energética, segurança tecnológica e segurança alimentar do mundo. Então toda essa onda nova geopolítica vem para o Brasil. O Brasil está entrando para a OCDE, o Brasil está nos BRICS, o Brasil está tendo o acesso, já está no G20. Então o Brasil vai virar, como eu dizia, uma das 5, 6 maiores economias do mundo nos próximos 5, 10 anos. Nós vamos cobrar o menino. Vai entrar. Quando acabar esse governo, nós temos que estar entre os 5 maiores. O Brasil vai entrar. Não sei se quando acabar o governo. Estou seguindo 5, 10 anos. 5, 10 anos. 5, 10 anos. 10 anos, tá bom. 5, 10 anos. Não, E o Brasil vai entrar. E o Brasil vai entrar para o Conselho de Segurança da ONU. Porque o Brasil é o único que vai estar nos BRICS, no G20 e na OCDE. Na OCDE, que isso vai ser. Então nós somos um grande país. O 4º maior mercado digital do mundo, a 2ª maior potência agrícola do mundo, a 1ª potência verde do mundo. Nós estamos super bem posicionados. Nós só precisamos deixar essa riqueza emergir. É um Estado rico e um povo ainda pobre, por más políticas econômicas. E aí eu emendo no Salim. Dá para trazer o Salim de volta, Salim? Por que você saiu, Salim? Vamos lá. Eu saí combinado com o Guedes e combinado com o presidente. Na realidade, acontecia um fato que nós, novatos de governo, não sabíamos. Nós tínhamos um projeto de privatização. Quando chegamos... Muito audacioso, né? Audacioso.
Quando chegamos ao governo, eu recebi um relatório, ainda durante o período de transição, que dizia que o governo tinha 134 empresas. Mineiro que sou, desconfiado, não acreditei naquele relatório e, ao refazê-lo, encontramos 698 empresas e não 134. Por quê? Porque no passado os governos não eram transparentes. Então, este governo é um governo transparente. E na parte das estatais, onde me coube a governança, o prejuízo na era PT foi de 35 bilhões de reais. E agora o lucro de 188 bilhões de reais. Isso na soma das estatais? Na soma das estatais. Soma das estatais. Era prejuízo de 35. Ou virou seja, lucro de 200 bilhões de rombo todo ano. Por ano. 200 bilhões por ano. 200 bilhões. Isso, acabamos de dizer que o maior programa de transferência de renda da história são 150 bilhões que nós fazemos por mês, né? Nós estamos fazendo isso, por ano. 150 bilhões por ano. 200 bilhões por ano de rombo. Quer dizer, é um número absurdo. É surreal. Um número absurdo. Você podia, quer dizer, o povo brasileiro está na miséria e está pobre ainda, porque roubavam, desviavam recurso. Financiavam obras do financiavam exterior. Coisa do exterior. Essa é a verdade. Então, quando ele entrou, ele tapou os ralos, começou a consertar, melhorar essas empresas, para depois nós privatizarmos. E devolvemos ao povo o que é do povo. Né? Vamos recuperar as empresas e vamos vender e vamos devolver isso para o povo. Vamos criar o Fundo de Erradicação de Pobreza. E vamos transferir propriedade para o povo. Não só renda. Está ganhando R$600 por mês, de repente recebe R$6.000. PG, R$10.000. Isso, PG. só para complementar aqui. Mas aí o que acontece? Ele está fazendo esse trabalho dele, aí ele faz uma descoberta. Eu descubro que nós estamos fazendo nosso dever de casa, preparando todo um processo de privatizações, inclusive com o Fábio, nós tínhamos empresas que estavam no ministério dele, e descobrimos que nós estávamos sendo enganados, porque existia um rumor que o então presidente da Câmara dos Deputados Era o havia Rodrigo feito Maia. um convênio com a esquerda Um acordo. e que não haveria privatização se tivesse o apoio para sua reeleição. Isso era um rumor que tinha. Então, eu falei com o ministro Guedes, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um balão de ensaio. Vamos colocar a Casa da Moeda para receber autorização legislativa para ser privatizada. E aí nós constatamos que a Assembleia não deu autorização e, de fato, existia esse compromisso. E eu, então, disse para o Guedes e o presidente, olha, combinadamente aqui, talvez num outro momento, mas o fato é que, nesse estágio, na Câmara não vai passar nada, como não passou. Uma coisa interessante. Infelizmente, isso né? mesmo. Infelizmente. Eu acompanhei de perto. Conversei muito com o ministro Salim. Na época, é bom lembrar aí o pessoal que hoje é dia 22, viu, PG? Um dia importante. Hoje, Dia 22, a data de hoje. 22 do 10 de 22. 22 do 10 de 22. É. E no Eu dia não estou aqui 30, como ministro, certo? Eu em estou São aqui Paulo como vai ser cidadão, 30 não é do isso? 10 Claro, nós todos. Nós Está três. 22, então nós vamos votar 22, não é isso? Eu tenho aqui uma pergunta da nossa querida Cristiana Arcangeli, né? Que é uma Pois convidar ela empresária. para a mesa, né? Mas ela está aqui? Tá. Ah, então, poxa, que eu vou fazer pergunta dela. Ela que faça, né? Oi, Cris. Bem-vinda. Hoje é aniversário Justo, do Pelé. eu cedo hein? meu lugar para ela. Pelé, parabéns. Aniversário do Pelé. Ministro Anderson, por favor. Nosso ídolo aí, eterno, Pelé eterno aí, parabéns. Muitos anos de vida, saúde, viu? E que em sua homenagem o Brasil consiga trazer o Hexa, que você começou tudo. Tudo bem? Tudo bom, Cris? Bem-vinda. Muito obrigada. Nossa, Pra que maior honra, live. Esses homens maravilhosos. Tem Muito que ter uma legal. mulher, Eu né? vi a pergunta que você queria fazer aqui, que me passaram. Muito legal. ela, deixa ela perguntar. Ela que vai perguntar, óbvio. Não, eu acho que hoje que todo mundo quer saber, né? É um pouco que os pequenos empreendedores vão receber nessa mudança toda. Porque, na verdade, né, ministro, os pequenos empreendedores são que dão o maior número de empregos nesse Brasil, né? 75% dos empregos no Brasil são pequena e média empresa. Então, eu que represento esses pequenos, me ver, também não tenho procuração para representar, mas eu sempre me sinto assim representando,
que você acha? O que o senhor acha que a gente podia fazer para melhorar um pouco para esses pequenos empreendedores? Acesso a crédito? Bom, nós estamos trabalhando em todas as dimensões. Durante a pandemia, por exemplo, o que nós fizemos? Diferimos impostos, não precisa pagar, está todo mundo fechando empresa com dificuldade, então difere os impostos, empurra para frente. Vamos antecipar os pagamentos que a gente possa fazer, eu esteja devendo. Vamos abrir as linhas de crédito, Pronamp, PEAC Maquininhas. Como eu disse, pela primeira vez, 48% do crédito foi para pequena e média empresa. Isso nunca tinha acontecido. Você chegava no BNDES ou na Caixa Econômica, tinha um campeão verdade. nacional que tinha recebido 10 bilhões. Aí ele vinha renovar a conta. A gente dizia, olha, não, você já é grande, crescidinho, vai se financiar em mercado. E pegávamos 5 bilhões, devolvíamos para o Tesouro, despedalando os bancos públicos, desfazendo os erros do passado, e aí pegávamos esses 5 bilhões e os outros 5 entregávamos para a pequena e média empresa. Então você ajudava 100 mil, 200 mil, 300 mil pequenas e médias empresas em vez de um campeão nacional. Então nós realmente inauguramos o sistema de democratização do acesso ao crédito. Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Brasil, todo mundo entrou na democratização do acesso ao crédito. Logo depois que a pandemia, começamos a vencer a pandemia, criamos um programa também de perdão das dívidas com o governo federal. Se você passou 6 meses fechados, 50% de desconto. Se você passou o ano todo fechado, 100% de desconto. Se você passou 3 meses fechado, 25% de desconto. Então, nós demos descontos proporcionais à queda do faturamento, exatamente em atenção ao problema da crise. Criamos também para as empresas que tinham caído a lei de falências, para ajudar as empresas a se recuperarem. Então, o que a gente está fazendo, e podia fazer de melhor, é justamente essa injeção de recursos para os mais frágeis, que foram os tais 700 bilhões. Isso aí começou a movimentar a economia devagar novamente. E aí começa o pequeno negócio a funcionar. Teve a padaria o da Pronamp, esquina. né? Teve o BEM. O BEM também foi um programa Explica importante. o que é o BEM Pronamp, é interessante. O BEM é muito importante porque é o seguinte: nós fizemos o auxílio emergencial e o benefício emergencial. O auxílio emergencial era exatamente o seguinte: 68 milhões de brasileiros em casa, sem poder sair, esperando vacina, tudo isso. Nós demos esses R$600 para cada um, para que pudessem sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, as empresas começaram a demitir em massa. Nos primeiros 60 dias da crise, 1.100.000 brasileiros com carteira assinada foram demitidos. 1.100.000 em 60 dias. Ora, nós imediatamente criamos o BEM, benefício emergencial. Se você está pensando em demitir alguém, liga para nós. Em vez de você fechar o seu restaurante, porque as pessoas não estão indo ao restaurante, em vez de trabalhar 8 horas, jornada de trabalho de 8 horas, trabalha 2 horas antes do almoço, faz a refeição, entrega ali na vizinhança, vende. 2 horas antes do jantar, prepara a refeição, vende na vizinhança. Então, em vez de fechar a sua empresa e demitir todo mundo, reduz de 8 horas para 4 horas a jornada de trabalho e nós pagamos a outra metade do salário. Resultado, 11 milhões de CPFs preservados. 11 milhões era 1/3 da população do mercado de trabalho privado que tem carteira assinada. Porque são 106 milhões de brasileiros, sendo 46 funcionalismo público. Aí sobravam 60 milhões. 20 milhões recebiam assistência social, sobraram 40. Desses 40 milhões, você tinha, na verdade, 46 milhões tinham carteira, 106 milhões de brasileiros. 46 milhões com carteira assinada. 20 milhões de assistência social, 40 milhões invisíveis. 46 milhões de carteira assinada. Dos 46, 13 milhões de funcionalismo público. Sobravam 33 com carteira assinada no mercado de trabalho. Desses 33, 1/3 podia ter sido demitido, esses 11 milhões de brasileiros que nós preservamos. Isso seria o caos. As pessoas na rua, sem comida, quebrando, assaltando as casas, apartamentos, derrubando, invadindo supermercado, um caos total. Então, por um lado, nós demos os recursos para as pessoas sobreviverem e, por outro lado, preservamos os empregos. E aí veio o Pronamp, aí sim um programa de crédito para pequena e média empresa,
para ajudá-la também a se reerguer. Então foi muito difícil. Foi muito difícil. Era duro ver as pessoas subirem cadáveres para fazer política, fazendo demagogia, em vez de ajudar o Brasil, sabotando o país. Sabotando o país. Dava um desespero na gente. Nós tentando, de um lado, comprando as vacinas, que era difícil, não era fácil na época também, porque eles ofereciam para o Brasil 300 mil, 400 mil. O Brasil precisava de 40 milhões, não era de 400 Para mil. começar, né? Então a negociação era difícil, foi uma negociação difícil. Entendeu? Agora, a deflação mais o Auxílio Brasil vai aumentar bastante a capacidade de compra do brasileiro, né? Sim, agora nós conseguimos esses 3 meses, talvez 4 de deflação. O auxílio entrou, então o povo todo de mais vulnerável está com poder de compra na mão. Maior, Por outro lado, os investimentos seguem fortes. O ano que vem já os juros baixam, porque esse ano nós estamos com o freio de mão puxado. O Brasil podia estar até crescendo um pouco mais, mas como nós estamos combatendo a inflação, a política monetária está forte, nós estamos crescendo até menos do que poderíamos crescer. O ano que vem você solta o freio de mão, o juro começa a descer e o crescimento vai se manter. Então, O juros projetado já vai cair. O juro bastante. projetado vai cair. E quanto tempo, PG, que o Brasil não tinha deflação em 3 meses, desde Pedro do Álvares Cabral? Isso é a maior deflação. Não, mas com 3 meses seguidos nunca. 3 meses seguidos É a primeira vez na história. é a maior deflação desde antes do real. Mesmo o real, nem o real teve 3 meses seguidos com a queda tão Então, forte. nunca houve. Então, nós realmente fizemos Agora, um trabalho muito difícil, mas o Brasil está em pé. Quando nós chegamos, o Brasil estava prostrado. Fizeram um trabalho maravilhoso com as mulheres também, né? Sancionou 79 leis só para as mulheres. Né? Sim, sim. Isso foi uma ajuda muito boa. Todos os públicos mais vulneráveis, primeiro os invisíveis, depois a transferência exatamente para as mulheres, 80% do Bolsa Família para famílias chefiadas por mulheres. Tem o homem e a mulher em casa. A gente cadastra a mulher como a chefe de família e dá os recursos. O presidente teve várias ministras mulheres. Então, Isso, e fica com essa fama de que não mas gosta é- de mulher. É por isso que eu quis falar. Olha, deixa eu entendeu? só interromper um segundo. Nós temos aqui o empresário Meyer Nigri, meu amigo, grande apoiador Nigri, do presidente Bolsonaro. senta aí, ó, puxa uma cadeirinha para ele, um banquinho para ele. Bem, aqui. Meyer. Tá aqui. E Bem-vindo. aí, tudo bem? Como é que você está? Tá bom, querido. O Meyer foi importantíssimo logo no início do nosso governo. Ele deu uma ideia extraordinária. Conta a ideia que você deu para a Caixa Econômica Federal. Bom oi para todos aí. Uma das ideias, tivemos... Opa, microfone mais perto aqui. Algumas ideias, né? Mas a principal assim, que a gente deu foi a criação de um modelo de financiamento da casa própria indexado pela IPCA. Porque a moeda que é usada no sistema financeiro da habitação é a TR. E a TR é um meio bicho sem pé sem cabeça. E isso, como a TR estava zero e o juro muito alto, a primeira prestação ficava muito alta, dificultando muito o comprador a entrar no financiamento. E depois caía violentamente e ficava fácil. E todo mundo pegar. conhece a inflação, IPCA, inflação. Então a pessoa perde o Mais medo. fácil. TR é uma taxa muito alta, esquisita. Você fala assim, não, é IPCA mais tanto. Sua prestação é tanto. Ele deu essa ideia logo no início do governo. A Caixa Econômica com o Pedro ainda usou e a coisa andou. E o interessante foi que com a mudança do indexador, a taxa de juros então diminuiu e a primeira parcela caiu quase pela metade, Isso. fazendo com que milhões de famílias pudessem comprar, adquirir o mesmo E imóvel. como é que foi o desenvolvimento do setor desde então? O que Então, você achou? foi assim, a procura foi mais ou menos umas 20 vezes maior do que a Caixa imaginava, que eles falaram, vamos fazer um piloto, vamos testar, né? E deu uma procura violenta, foi bárbaro. Agora, é claro, com essa subida da inflação, o financiamento em IPCA ficou um pouquinho menos interessante. Isso. Mas agora já a inflação voltando, caindo, isso. ele volta a ser muito interessante. Muito Meyer, interessante. você foi um dos primeiros empresários que, lá na campanha de 2018, embarcaram já no início, antes do presidente ser eleito ainda. E aí fica uma curiosidade, porque nós estamos falando aqui, eu queria sair só um pouco do economês, tanto, porque muita gente que não, não entende quer nada. entender um pouco diferente as coisas. Eu estava falando aqui antes sobre essa impressionante mudança do presidente agora, né? E acho que foi uma coisa até
As pessoas, vocês ficam falando para ele mudar tal. O presidente tem uma personalidade, todos nós já percebemos isso, que se ele não acredita em alguma coisa, ele não faz. E ele acredita que ele tem que mudar um pouco a forma dele. Tá? Você percebeu mudanças interessantes no presidente, daquele presidente Jair Bolsonaro, antes de assumir, cascudo agora que ele ficou porque tomou pancada pra caramba 4 anos, esteve como presidente da República por 4 anos, quer dizer, as pessoas vão evoluindo, né? Nós somos seres resilientes, né? E ao mesmo tempo que mudamos. Eu queria ouvir de você, ter essa curiosidade. O que você percebeu de diferença no presidente, que você conheceu lá atrás, para o de hoje, que vai ser eleito no próximo dia 30? Justo, é o seguinte, você falou uma coisa agora há pouco, que é exatamente o que eu sempre falei. Ele às vezes fala algumas coisas que não deveria. Fala às vezes, mas não faz. Essa é a diferença. A escolha dos ministros foi espetacular. Tudo que ele fez foi tudo bom. Às vezes, algumas atitudes, eu também, quando ele não usava máscara, por exemplo, também sou contra. Mas apesar que ele sempre apoiou, que a vacina, tudo, não quer tomar, não toma. Eu usei a máscara todo o tempo, sim, e ele respeitou. Eu estava ali do lado de máscara. Então, o que eu mas vejo? ele tinha que usar, que ele é o presidente da República, tem que dar exemplo. Nós temos que criticar o que ele fez errado também, mas faz parte, né? Por exemplo, eu me lembro uma das vezes que ele apareceu numa foto no jornal de moto sem usar capacete. Eu liguei para ele, presidente, assim não dá, não pode, tem que dar um exemplo e tal. Ele falou, amanhã vai ter uma motocicleta. Ele falou, bom, então aí ele saiu de capacete. Então, assim, ele escuta a gente. Eu queria contar só um pouquinho de como então foi quando eu convencei ele. Eu o conheci em fevereiro de 2016, são 3 anos antes da eleição. A história é tão interessante porque os meus filhos sempre me mostravam vídeos dele, que ele era um deputado do Rio, mostrando e falando, olha que esse deputado é legal, olha as coisas que ele fala, olha que bacana. E fala assim, olha que bacana, né, que esse deputado fala e tal, né, que legal. Isso lá atrás. Isso ele falava em 2015, meus filhos me mostravam. Eu, cara legal mesmo, gostei. Bom, aí um dia meu filho está na despedida de solteiro dele lá em Floripa, ele reconheceu o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro. Pegou, foi lá, se apresentou e ficaram amigos, os 2 são surfistas, tal, começaram a surfar. Um dia meu filho fala, você não quer conhecer o pai dele? Eu quero. Aí convidei ele para vir em casa, foi em fevereiro de 2016. Convidei o Fábio Van Garten, que futuramente veio assumir até a SECOM, etc. E mais 3 amigos, só 2, 3 amigos, e ele veio em casa, eu adorei ele, adorei. Só que eu vi que de vez em quando falava umas coisas que eu não gostava, eu comecei a me encontrar com ele cada 2 semanas, honestíssimo, tentei pagar despesas para ele de alguma viagem, alguma coisa, nunca aceitou 1 centavo. Aliás, até durante a campanha, quando eu fiz doação oficial, a TED voltou, ele não aceitou. Então, mas aí o que aconteceu? Eu falava para ele, mas presidente, não era presidente na época, mas amigo, Bolsonaro, para de falar essas coisas. E cada vez que ele falava algumas coisas, a intenção de voto dele só aumentava. E eu reclamava, e só aumentava. Depois de uns 2 anos, eu falei, sabe uma coisa? Melhor você continuar falando tudo isso que você está falando, porque está dando certo. As pessoas gostam da verdade, né? Ele é muito verdadeiro, isso transparece, é muito legal. Uma coisa que eu acho muito incrível nele é como ele apoia os ministros. Eu vejo que ele sempre, quando conta alguma coisa, ele fala, você viu o Guedes, que ele fez, que legal? Você viu que o... Quando aparece alguma coisa muito bonita que é feita, ele mostra quem fez, né? Diferente dos outros presidentes. Ele não traz para ele, ele é muito generoso nesse aspecto. Ele fala da equipe, enaltece a equipe, tanto que a gente vê que muitos dessas pessoas da equipe hoje se tornaram senadores, porque ele mostra quem é. E ele, quando tem o problema, ele abraça sozinho. É um pouco assim, Cris, Paulo. só uma coisa, aproveitando você, eu queria aproveitar. Fala. Está aqui online, está mandando aqui uma mensagem. Ministro, vocês estão falando aí muita coisa importante, mas alerte aí os jovens do perigo que seria para o Brasil a volta do PT. O que poderia acontecer com a volta do PT. E tem muito jovem que não viveu a época do PT. Jovens que nasceram de 95, 2000 para cá. E que é importante que os pais, os avós, os mais velhos possam mostrar a eles o que aconteceu nessa época. O presidente chegou a comentar isso hoje aqui nessa mas live, né? Como a mídia escondeu isso durante 3 anos e meio do governo do presidente, 3 anos e 10 meses, só mostrou coisas negativas do presidente. Aí o Ratinho está dizendo, fala isso, porque tem muitos jovens escutando a live, assistindo a live, e é interessante para que vocês pesquisem. Tem muita pesquisa aí que eles já compraram, né? Eles impulsionaram tudo, né? Se você coloca lá a pesquisa, coloca qualquer coisa lá no Google, eles estão colocando da forma que eles estão pagando. A campanha do PT já gastou mais de 30 milhões só com impulsionamento nas redes sociais para mudar o que você vai pesquisar.
né? São mais de 140 vídeos que eles impulsionaram, compraram palavras-chave no Google, fizeram tudo o que era para ser feito para esconder o passado deles. Mas os jovens sabem pesquisar, né? Eles pesquisam mais do que a gente. Então é importante deixar esse recado, porque o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, ele na campanha dele, eu postei esse vídeo nas minhas redes sociais, ele prometia churrasco. Que o argentino estava com vontade de voltar a comer churrasco. E os vídeos hoje na Argentina, PG, são as pessoas... hoje temos 40% da população quebrando pobre. churrasqueira. Eles quebrando todas as churrasqueiras. Eu queria só aproveitar... 100% de inflação na Argentina. Então é importante que a gente também faça esse alerta. Você falou do jovem, ministro, só um detalhe, só rapidinho. Eu queria aproveitar porque a Cris nós temos que fazer um rodízio de empresário, está cheio de gente querendo apoiar, o que é muito legal para todos nós. Cris, antes de você sair, ele falou do jovem, eu falo da mulher. A mulher, para nós, é fundamental agora. Primeiro que são 53% dos nossos eleitores. Eu converso com mulheres. E 57% dos novos negócios foram formados por mulheres. Por mulheres. Então, você como mulher, o que você diria para as mulheres? Por que você apoia tanto o presidente Bolsonaro? O que você poderia dizer para elas entenderem que ele não é machista, que ele não é esse o jeitão dele? Para quem conhece ele pessoalmente, apesar de ele ter falado coisas do passado que nenhum de nós gostamos de ouvir, né? Vamos ser bem honestos, não foram coisas bacanas que ele tenha falado, mas ele tá tão diferente nesse sentido, e ele não é tudo aquilo que eles falam em relação... Ele tem muitas mulheres em volta dele, ele adora trabalhar com as mulheres, ministra as mulheres, ele tem grupos de mulheres que o apoiam, ele sempre foi muito gentil com essas pessoas. Então, você seria para nós, assim, a tua palavra final dessa história, qual a tua visão em relação ao presidente Jair Bolsonaro com as mulheres? Eu vejo, o que eu vi do presidente, toda vez que eu estive com ele, é muita gentileza ao tratar as pessoas. Eu acho que esse de falar uma coisa ou outra, qualquer pessoa falaria na posição que ele esteve, com a pressão que ele viveu, e a gente vê o outro lado falando muito pior, né? Muito pior. Então, acho que, na verdade, as pessoas falam que ele... Quando o outro lado fala, ninguém critica. Né? Não, mas eu acho que as pessoas falam isso dele porque eles não têm outra coisa para falar. Na verdade, eu vejo isso. Vai falar o quê? Que ele é corrupto, não consegue. Vai falar que ele é mau administrador, não consegue. Que ele tem uma equipe ruim, não consegue. Vai falar que ele não tem mulheres na equipe, não consegue.